Pai, estamos aqui mais uma vez unidos em Teu nome. Pedimos o guiamento do nosso ajustador do pensamento, que o Espírito da Verdade nos mostre o caminho e que seja sempre feito em todos os lugares do mundo, independente da situação, seja feita a Sua vontade, não a nossa. Nos ajude a identificar as verdades, aumentando a nossa capacidade de percepção dos teus ensinamentos, fazendo com que tenhamos a mente aberta, assim como o nosso coração, para podermos receber os seus ensinamentos e processá-los de maneira a fazer o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado, Pai. Boa noite, Franklin. Bom, boa noite a todos, mais uma vez. Nós, semana passada, vimos o primeiro discurso sobre a verdadeira religião, documento interessantíssimo, que acho que a gente, de vez em quando, precisa dar uma olhada nele, porque ele traz pérolas magníficas sobre o entendimento da verdadeira religião. E hoje nós vamos falar sobre o segundo discurso de Jesus a respeito desse mesmo tema. Eu não sei se tem alguém que gostaria de fazer algum comentário, colocar alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que nós discutimos até a semana passada. Se não tiver, nós vamos iniciar a nossa leitura. Muito bom. Então, nós precisamos de ajuda aqui com alguém que se disponha a fazer a leitura aqui para a gente. O segundo discurso sobre a religião. Vamos lá. Posso fazer. Então vamos lá, Sussu. Obrigado. O segundo discurso sobre a religião. E assim, enquanto estavam parados à sombra da encosta, Jesus continuou a ensinar-lhes a respeito da religião do Espírito, dizendo em essência: Vós viestes de entre os vossos companheiros e escolheram permanecer satisfeitos com uma religião da mente. Eles almejam a segurança e preferem o conformismo. Vós escolhestes trocar os sentimentos da certeza autoritária pela segurança do espírito, que vem da fé cheia de audácia e progressão. Ousastes protestar contra a pegajosa prisão da religião institucionalizada e rejeitar a autoridade das tradições escritas que estão agora sendo consideradas como a palavra de Deus. O nosso pai, de fato, falou por intermédio de Moisés, de Elias, Isaías, Amós e Oséias. Mas ele não cessou de ministrar palavras de verdade ao mundo quando esses profetas antigos colocaram um ponto final nas suas afirmações. Meu pai não tem preferência por raças nem por gerações, no sentido de que a palavra da verdade seja condescendida à umidade e contida em uma outra. Não cometais a loucura de chamar de divino a aquilo que é totalmente humano. E não deixeis de perceber as palavras da verdade, ainda que não provinda dos oráculos tradicionais de suposta inspiração. Eu vos convoquei a nascer de novo, a nascer do Espírito. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo, da letargia da tradição, para a luz transcendente da realização, da possibilidade de fazerdes, para vós próprios, a maior descoberta que é possível a alma humana realizar. A experiência superna de encontrar a Deus para vós próprios,
dentro de vós próprios e por vós próprios, e de fazerdes a tudo isso como um acontecimento da vossa própria experiência pessoal. E assim podereis passar da morte para a vida, do autoritarismo da tradição para a experiência de conhecer a Deus. Assim, vós passareis das trevas à luz, de uma fé racial herdada a uma fé conquistada pela experiência real. E por meio disso, ireis progredir de uma teologia da mente, passada a vós pelos vossos ancestrais, a uma verdadeira religião do Espírito, que será edificada nas vossas almas como um dom eterno. A vossa religião passará da mera crença intelectual na autoridade tradicional para a experiência factual da fé viva, capaz de captar a realidade de Deus e tudo o que está relacionado ao Espírito Divino do Pai. A religião da mente vos vincula irremediavelmente ao passado. A religião do Espírito consiste na revelação progressiva e vos conclama a realizações mais elevadas e mais santificadas de ideais espirituais e de realidades eternas. Obrigado, Sussu. Vamos fazer uma pausa aqui, que esse documento tem bastante coisa, né? Então, vamos lá. Alguém quer fazer algum comentário sobre essa primeira parte que nós vimos aqui? Eu quero fazer. Boa noite a todos. Boa noite, Lúcia, por favor. Eu acho assim, bastante elucidativa essa questão da religião do espírito trabalhar progressivamente com conhecimento. E a gente vê aqui essa religião da mente mais intelectual, né, que a gente estuda e fica no campo mesmo mental, a coisa do medo, da culpa. O indivíduo ele não progride, ele fica preso. Geralmente, não estou falando que seja a via de regra para todos, mas é uma coisa bastante pesada. Parece que liberta, mas não liberta. Tem uma corrente no seu pé, o tempo todo te puxando, é complicado. Está sempre deixando assim você um tanto quanto amarrada a ritualística, ter que ir, você está sempre, de repente, se sentindo você não trabalha dentro daqueles preceitos em dívida, é bem complicado. Bem interessante essa parte da religião da mente e a religião do espírito, né? Libertador mesmo. Obrigado, Lúcia. Alguém quer complementar ou aproveitar o gancho? Diga lá, Hélio. Boa noite a todos, bom vê-los. Já estou Poderia pondo o documento. colocar o parágrafo 2 na tela? Sim, claro, Hélio. Eu sei que é importante isso. Vamos lá, está aqui na tela, parágrafo Então, 2. esse discurso foi feito para um público reservado, seleto, que eram os 24 que acompanhavam Jesus, os 12 apóstolos, mais 12, provavelmente, da turma do João Batista. Mas, enfim, esse discurso foi feito para esse público distinto relacionado às religiões da época. Não tem nada a ver com o cristianismo nos nossos dias, quer dizer, não foi dirigido aos cristãos nos nossos dias, sejam eles católicos, que é a religião predominante, sejam eles evangélicos, que têm a mesma quantidade de membros, se somarem todos. Mas, enfim, ele estava fazendo aqui uma crítica, quando ele chamou de religião da mente e descreveu o que é essa religião da mente, nesse parágrafo, eu não vou ler novamente, mas ele condenou a religião da mente, ele estava condenando a religião judaica e provavelmente todas aquelas religiões que tinham a mesma matriz de entendimento e de conhecimento.
e trouxe uma novidade, que ele chamou de religião do espírito. Vale dizer que o cristianismo não existia como religião a esta época. Então, o destaque é exatamente este. Esse parágrafo tem algum proveito para nós 2000 anos antes, ou nós estamos apenas, por curiosidade, olhando para a história? Esse parágrafo tem algum valor para nós dos dias atuais que praticamos ainda ensinamentos e conhecimento adquirido nessas religiões que Jesus chamou religião da mente, que ele chamou de prisão, que ele chamou de religião institucionalizada, que ele condenou o apego aos escritos, ele reprovou, inclusive, apesar de, apesar de ter reconhecido como importante, reprovou Moisés, Elias, Isaías, Amós e Oséias. Reprovou no sentido de que as pessoas ficaram aprisionadas aos escritos destes que fazem parte do cânon da igreja de então, e que só fazem parte do cânon atual da nossa igreja, afinal, na Bíblia, nossa Bíblia cristã, nós temos o Antigo Testamento que capturou todo esse conhecimento e que é por muitos lida, estudada e respeitada. E o que ele disse, e eu vou destacar aqui, eu vou ler. Ele disse que, eu vou ler, mas está grande o texto aqui, não sei, me perdi. Está dizendo que a verdade, a revelação não cessou, não cessou, ela continuou. Ah, achei. Mas ele não cessou de ministrar palavras, ele Deus, né? Ministrar palavras de verdade ao mundo, quando esses profetas antigos colocaram um ponto final nas suas afirmações, ou seja, trouxeram verdades, mas são verdades limitadas e que precisam de novas verdades. E é o que está dizendo no texto, se eu entendi direito. Eu não vou insistir falando mais do que já disse. Foi apenas uma constatação. Encerro. Obrigado. Obrigado, Aélio. Diga, Lilian. A minha dúvida é, ele faz a diferença entre mente e espírito, né? Mas a mente também não é a doação do espírito infinito? A mente, o software, a mente, é uma doação do Espírito Divino, da ministra divina. Mas essa mente veio justamente para se desenvolver e trabalhar como um divisor entre aquilo que é físico e espiritual, no meu entendimento. Então, a mente, que tem como primazia a possibilidade de controlar a nossa energia física, que é o nosso corpo, ela não tem a elevação do espírito nesse estágio. Claro que em estágios do paraíso, outros estágios, a mente já alcançou uma evolução grande. Então, eu acho que assim, a regra é que a energia física se subordine à energia mental e a energia mental se deixe coordenar pela energia espiritual, que esta sim é infalível. Não porque a mente não seja de uma origem divina, ela é de uma origem divina, mas ela não vem como vem o ajustador do pensamento. A mente não é uma fração do espírito infinito. Ela é uma doação, é uma outorga de um software que vai nos ajudar no nosso crescimento. É diferente do espírito divino, que é o ajustador do pensamento, que é uma fração do Pai, ele próprio, instalado em nossa mente.
Então, acho que quando Jesus fala da mente aqui, na verdade ele tem um propósito que, do meu ponto de vista, é mais limitado do que a abrangência toda da ideia de conceito da mente. O que ele está dizendo aqui é que a mente se deixa controlar por um sistema institucionalizado onde tem uma autoridade a qual nós nos submetemos, muitas vezes sem questionar, e que nós trabalhamos em cima disso daí, aceitando essa autoridade e aceitando os dogmas e as regras que nos são impostas. Então, eu entendo que quando ele fala da religião da mente aí, ele está falando praticamente de uma lavagem cerebral que é feita no nosso cérebro para que a gente possa aceitar essas instituições e se sentir confortável com elas. Além disso, ele também fala que com essa religião da mente, a gente não precisa trabalhar, a gente não tem que fazer esforço nenhum. Tudo que a gente tem que fazer é tentar seguir aquelas regras que foram ditadas pelo autoritarismo da religião institucionalizadas, e se a gente não conseguir, vai lá, se confessa, faz um meia-culpa e está tudo certo de novo. Então você não tem que fazer esforço, não tem que ter trabalho, você não tem que procurar a Deus. Você acha que o fato de ter participado de um culto, de uma missa, é o suficiente para dizer que você procurou a Deus. Mas é um conformismo, é uma situação de conforto, de não querer entrar na caixa preta. E a caixa preta aqui, no caso, é justamente aquilo que Jesus fala: você, se quiser alcançar o reino do Pai, descobrir o seu Pai, estar com Ele, perceber quem Ele é, você tem que nascer do Espírito. E isso daí se faz com muito esforço, muita dedicação. E é um negócio que a gente faz sozinho, como ele mesmo fala nesse texto. É uma coisa que nós temos que desenvolver. Então, não tem o conforto de regras colocadas. Tem experiências difíceis, experiências que nós temos que trabalhar e aprender com essas experiências o que é a vontade do nosso Pai, de que maneira nós o alcançamos, né? Ali no, na religião institucionalizada, a gente não tem que fazer muito esforço. O esforço é de ir no culto, na missa, de vez em quando fazer a confissão, comunhão, fazer o casamento, fazer todas aquelas coisas que nós já sabemos que acontecem, né? Então, acho que aqui, quando Jesus fala de religião da mente, ele está se referindo a uma mente que ainda está em desenvolvimento, que é a identidade da nossa personalidade, e, e que faz a mediação entre a energia física e o espírito. Então, acho que é esse que é o ponto, né? Mas não sei se deu para entender. Oi, Sussu. Oi, boa noite a todos. Na semana passada a gente até falou sobre isso, porque o documento 155.5 fala exatamente sobre isso. Lembra que Jesus dividiu a religião em religião é, evolutiva e religião evolucionária. E a evolucionária ele dividiu em primitiva, depois em religião da civilização e a verdadeira religião, que é a religião do espírito. E a religião da civilização, ele fala assim, que é a religião da mente, onde a teologia intelectual, cuja autoridade é a tradição da religiosa pré-estabelecida, que foi tudo isso que o Henrique falou. E a verdadeira religião, que é a religião do espírito, é a revelação dos valores supranaturais, uma visão com discernimento parcial das realidades eternas, um vislumbre da bondade, da beleza e do caráter infinito do Pai, que é a religião do espírito, tal como fica demonstrada na experiência humana. Então, é só para corroborar o que o Henrique já falou. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Sussu.
Oi, Aéreo. É, Foi lido 4 parágrafos e, na verdade, eu tenho comentário a fazer neles todos. E eu queria que pusesse na tela, por favor, o 3. sim, está na tela. Então, para mim, esses versos, esses parágrafos têm a ver com o momento atual, que é muito fácil estudar história, olhando lá para trás, fazendo juízo de valor em relação aos personagens citados, fazendo juízo de valor, assim, equidistante, como se isso nada tivesse a ver comigo, que nada tivesse a ver com a minha realidade, nada tivesse a ver com o presente. Então, eu estou, na verdade, capturando esse texto e transportando 2.000 anos para frente para os nossos dias. Nesse sentido, eu não consigo deixar de perceber que Jesus está, com todas as letras, sem meias palavras, condenando a igreja com o perfil da igreja judaica dos tempos dele. Como eu sou cristão, só posso falar de igrejas cristãs. Não conheço as demais igrejas, não vou entrar nesse mérito, mas ele está falando de igrejas cristãs. E ele chama essas igrejas de igrejas autoritárias. Eu vou ler o primeiro verso, porque é contundente, não dá para passar ao largo sem destacar a contundência. A gente precisa ser muito alienado para não perceber que está criticando a gente, com todas as letras. Eu posso não me sentir atingido, mas é porque eu não quero me sentir atingido, mas a verdade é que ele está atingindo. Vou repetir. E, na verdade, não quero criar desconforto para ninguém. Estou dizendo que o desconforto é para mim, na medida em que eu sou cristão e participei de igrejas evolucionárias desde o meu nascimento até 2019, quando eu deixei de ser igrejado. Mas, de qualquer modo, eu ainda tenho a base cultural, a base de ensinamentos dessas igrejas. Então, me sinto atingido, sim. Vamos lá. Eu vos convoquei a nascer de novo, a nascer do Espírito. E agora vem a porrada. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo, da letargia da tradição. Está falando das igrejas que eu frequentei e da minha pessoa. Para a luz transcendente da realização, da possibilidade de fazer para vós próprios, e aí vem uma outra contundência forte, a maior descoberta que é possível a alma humana realizar, a experiência superna de encontrar Deus para vós próprios, dentro de vós próprios e por vós próprios. Puxa vida. Então quer dizer que eu andei buscando no lugar errado. Seguindo, não vou ler tudo de novo, mas ele segue nessa linha de dar cacetada. E assim podereis passar da morte para a vida, de uma fé racial herdada, que é o meu caso, meus pais eram católicos, a uma fé pessoal conquistada pela experiência real. E aí ele segue dizendo, daqui para frente vocês vão progredir. É, ele chama de uma teologia da mente passada de geração para geração, de seus ancestrais e coisa e tal. Eu tenho mais comentário, mas eu vou encerrar aqui. Daí, se tiver nova oportunidade, eu comento. Obrigado. Eu Obrigado, gostaria Aéreo. de comentar, Hum, se for possível. Eu sim, concordo com a Hélio porque, em primeiro porque até aquela altura, até ao dia de Pentecostes, não tínhamos ajustador de pensamento em em todas as mentes. Mas nos dias atuais eu concordo com ele. Eh, Todos nós temos um ajustador de pensamento, todos nós é isso mesmo, é um ajustador do pensamento, ou seja, é irreal nós não conseguirmos ter um bocadinho de noção do que é a vontade do nosso Pai neste momento, digo eu. obrigado, Aldiana. Oi, Yara. Eu tinha ficado atenta ao que o Aélio trouxe, né, nessa, nesse finalzinho que ele falou aí, porque ali eu vi
a relação e a conexão que o espírito experimenta através da sua experiência viva, quando ele dentro de si e quando ele é capaz. Alguma coisa aconteceu aqui, peraí. É mais ou menos isso que aconteceu aqui comigo agora. A gente vai seguindo e alguma coisa acontece que a gente precisa parar e ver. E esse parar e ver é um pedido do espírito dentro da gente para a gente construir algo que não está manifesto, que não está ainda pronto dentro de nós, mas que pode ser encontrado. Então, para mim, a religião do espírito é a possibilidade do encontro. Esse encontro que vem para mim internamente e não é mente pronta. A mente é construída a partir do genuíno que eu recebo e que eu vivo como encontro. É desse lugar, desse genuíno, quando eu tenho experiências profundas e sinto que eu estou conectada com Deus, é que vem as palavras simbólicas que vão construindo a mente do espírito. A mente que existe no espírito. Então, é assim que eu compreendo e é a essa religião que me faz sentir que eu não estou pronta, né? Eu tô sendo moldada, estou no caminho. Então, essa religião do espírito é onde eu me sinto mais presente. É o que me faz despertar para uma presentificação maior, né? Eu me sinto mais viva, me sinto mais entregue a um mistério e o processo é encontrar um mistério dentro de mim, né? E isso requer esforço, requer educação da nossa mente, que o tempo inteiro fica emitindo, né? Correntes, pensamentos. Tem hora que eu agradeço ser ignorante de tantos conhecimentos, porque senão eu teria mais trabalho com a minha mente para educá-la a sossegar, para eu ter esses encontros, essa conexão com Deus, essa religião de uma dedicação maior, mais profunda do espírito mesmo. Eu queria trazer isso, porque fez muito sentido para mim. Obrigado, obrigado, Yara. Oi, Lúcia. Oi, bom. Bom, boa noite a todos. Boa Eu noite. estava querendo só fazer um comentário a respeito dessas palavras de Jesus, é que a religião institucional ela é uma criação da mente humana, ela não é uma criação em espírito do Pai dentro do homem. Então, quando ele diz, não cometais a loucura, taxou de loucura essa opção humana, não cometais a loucura de chamar de Deus aquela religião organizada, chamar de divino aquilo que é totalmente humano. A religião institucional ela é uma criação humana, é uma criação da mente humana. E essa mente humana ela é especialmente formada por influências do meio exterior e da ancestralidade animal. Quando ela é mais primitiva, a religião, é porque a ancestralidade animal é mais dominante nessa escolha. E ele e não deixais de perceber as palavras da verdade, ainda que não provindas dos oráculos tradicionais de suposta inspiração.
A vinda de Jesus significa dizer que esses oráculos, os sacerdotes, os oráculos tradicionais, não têm mais a menor necessidade de existir. Uma outra observação é que esse conhecimento é atemporal. Ele está falando isso para as religiões institucionais da época e falando isso para as religiões institucionais que persistem, apesar dessa contribuição fantástica que ele dá no livro de Urântia. Aí ele vem com essa segunda parte: eu vos convoquei para nascer de novo. Por que que nós temos que nascer de novo? Nós temos que substituir a mente exterior, inquieta, que é um obstáculo à compreensão e à audição, digamos assim, da voz do Espírito dentro de nós. Porque aí, se a gente não conseguir isso, a gente não tem a possibilidade de nascer do Espírito, porque nascer do Espírito significa nada mais, nada menos do que nascer da orientação interna da fração de Deus que existe em cada um de nós. Eu vos tirei das trevas do autoritarismo, da letargia da tradição. E você vai seguir a tradição, se você vai toda semana, você vai seguir uma religião que seu pai lhe ensinou, que seus avós ensinaram para eles e tal, para a luz transcendente da realização da possibilidade de fazer, e aí vem a questão chave que eu queria ressaltar, por evidência da essencialidade da ideia, para vós próprios, a maior descoberta que é possível a alma humana realizar, a experiência superna de encontrar Deus para vós próprios. Não encontrar Deus aonde? Dentro de nós mesmos, dentro de vós próprios, e por vós próprios, de fazer já tudo isso como um acontecimento na vossa própria experiência espiritual. Não tem nada fora, não tem tempo fora, não tem reza fora, não tem nada fora, é tudo dentro. Né? Tem aqui Jesus dizendo com a clareza cristalina, né? E assim podereis passar da morte para a vida. Olha o propósito de uma história dessa, né? Você deixar de ser um ser mortal para ser um ser imortal. É uma responsabilidade muito grande. Né? Isso tem que ser considerada como a essência da sua vida. Por isso que ele fala em muitos textos na consagração, que é uma coisa tão fantástica que temos que ser consagrados a esse propósito. Então é isso. Muito Obrigado. obrigado. Foi muito bom os pontos que você levantou aí. Muito bom mesmo, muito obrigado. É, tinha alguém aqui, Cândido Barros, tinha levantado. Primeiro, vamos lá, Cândido. Boa noite. Boa noite, Cândido. Desculpa, eu só consegui mudar o nome agora aí. Estava como Samsung. Eu me encontro aqui no Rio Grande do Norte, estou acompanhando a reunião e está sendo maravilhosa. Mas, bom, o ponto que eu queria falar era que, mesmo a gente vendo todas essas críticas às religiões tradicionais, a gente tem que entender que, vamos usar um termo um tanto quanto pesado, mas mesmo em meio a tantos erros, a essa lama, vamos dizer assim, humana, é nela que a pérola, a boa semente, ela tem sido trazida até hoje, né? Então a gente tem que considerar que isso fez parte de gerações e hoje ainda faz parte de gerações. Ou seja, é a capacidade que o homem tem para absorver o conhecimento dentro de cada época, né? Então a gente tem que considerar, a gente não pode também, de certa forma, menosprezar tudo que foi passado, todos os conhecimentos adquiridos. Nós, como já foi falado, inclusive aqui, somos frutos, muitos, de alguma dessas religiões, quer seja espírita, quer seja budista, quer seja, afinal, qualquer uma, evangélica. Então a gente tem que
que muitas vezes ter cuidado ao tratar com essas tradições. É bem verdade que Jesus Cristo ele foi radical, mas o contexto em que ele estava inserido naquela época se fazia necessário essa radicalidade, a forma com que ele tratou. Até porque nós estamos falando de um ser, de uma elevação espiritual totalmente diferente da nossa. Então, nós temos que ter, vamos dizer assim, uma certa responsabilidade ao criticar inclusive, o próprio Eliú, ele trata muito bem acerca de que essa revelação, mesmo ela tendo sido iniciada em 1912, 10, escrita em 55, 56, não lembro a data exata, mas ela não é uma revelação exatamente para ser cumprida, e esse homem espiritual ideal, a época do vida, não é para a nossa geração, nem foi para a geração passada. Então nós temos que entender que nós é, convivemos ainda muito distante dessa verdadeira elevação espiritual. E com base nisso eu digo que se faz necessário a gente ponderar muitas vezes as críticas que a gente faz em cima das religiões tradicionais. Entendo que há uma pobreza muito grande, uma pobreza espiritual muito grande nas religiões tradicionais. O homem se perde na tradição, com certeza. Sou grato a Cristo, sou grato ao Espírito, sou grato ao ajustador de pensamento, sou grato a Deus por tudo que tenho tido conhecimento. Tenho certeza que posso dizer que sou escolhido em ter esse acesso e ter esse discernimento hoje, mas eu também compreendo, por exemplo, eu continuo frequentando a minha religião tradicional, assim, porque eu não consigo me alimentar de forma, vamos dizer, plena, 100%, me falta, vamos usar o termo egrégora, dentro de um conjunto, entende? E assim, muitas vezes na religião espiritual a gente capta um pouco desse calor humano, mesmo que de forma ignorante, mas existem pessoas ali glorificando a Deus. Bom, essa é a minha parte, espero que tenha sido compreensivo. Muito obrigado, boa noite a todos. Continuo na Muito live. obrigado, Cândido. Muito, muito, muito importante você ter levantado essa questão aí. Eu confesso que eu não tenho na minha memória aqui a sua presença em reuniões anteriores. Mas em reuniões anteriores, nós já falamos bastante sobre a necessidade do respeito e do cuidado com todas as religiões que existem no mundo todo, né? Que a gente verdadeiramente não pode simplesmente desrespeitar tudo que foi feito em cima dessas religiões, desrespeitar no sentido de agredir o crente de uma determinada religião, né? A pessoa que vem com as suas crenças, nós temos que recebê-las de braços abertos e esperar que, com sabedoria e com o nosso exemplo, a gente possa, aos pouquinhos, ir transmitindo novas ideias para essas pessoas. O livro de Urântia, ele enaltece muito essas religiões que foram criadas no passado, especialmente o cristianismo. E o livro diz o seguinte: olha, houve uma distorção muito grande de tudo aquilo que foi pregado, tem uma série de erros cometidos, mas é inegável que essas religiões impulsionaram a religiosidade das pessoas. Então, o mundo se desenvolveu com uma nova ideia de conhecer a Deus, embora essa ideia tenha distorções, mas é uma ideia. E o pessoal, pelo menos, segue essas religiões buscando encontrar a Deus. Então, quem busca encontrar a Deus, com certeza já o encontrou. Então, o fato de estar numa religião institucionalizada não é
uma perfeição, nem nós aqui somos uma perfeição no desenvolvimento espiritual, mas é muito melhor do que não ter nada. Eu sempre comentei também aqui, olha, gente, a minha felicidade é quando eu passo no trânsito ali que eu não consigo andar, não consigo dirigir, porque estão todos os crentes fazendo fila para entrar no estacionamento da igreja e a gente não consegue passar. Eu fico feliz de ver isso daí, né? Não tem. Eu acho que o fato de Jesus ter desnudado essa escravidão que a gente pode talvez falar que nós nos deixamos submeter com essas religiões institucionalizadas, não nos autoriza, não nos permite desrespeitar as pessoas. Mas eu acho que esse é uma fala para nós mesmos, uma fala que cabe a cada um de nós observar e questionar internamente dentro de nós. E não questionar os nossos irmãos que estão seguindo essas religiões. Eles fazem bem em seguir até o momento em que eles possam se despertar para outras alternativas, inclusive essa que nós estamos. Mas, ao mesmo tempo que o livro de Urântia reconhece que a religião cristã deu um impulso muito grande para o desenvolvimento social e da civilização, trazendo uma iluminação diferente daquela que tinha na época, também os reveladores são muito claros em dizer o seguinte: essas religiões, isso não está nesse texto que nós lemos, mas está especialmente no documento 195, essas religiões estão condenadas, elas vão acabar. Elas vão acabar se não mudarem de atitude, porque elas já acrescentaram tudo que elas podiam acrescentar para a humanidade. E nesse momento, os prejuízos que elas trazem são muito maiores do que os benefícios. Mesmo assim, isso não nos autoriza a desrespeitar a religião nenhuma. Mas foi muito oportuno esse seu ponto aí, Cândido. Eu gostei bastante de você ter levantado isso daí, porque é uma oportunidade para a gente refrescar na nossa memória essa necessidade do respeito que nós temos que ter por todas essas religiões, não pela religião em si, mas pelos crentes dessas religiões, né? Diga lá, Hélio. Por favor, põe o parágrafo 4. Sim, senhor. Está lá na tela. Esse comentário que você acabou de fazer, Não tá não, amor. É? Não tá na tela. Não? Desculpa, Não. então. Aconteceu algo aqui, acho que eu não estou compartilhando. Espera aí que agora vai. Agora está. pois muito bem. Sim. Antes de falar sobre o parágrafo 4, eu queria comentar sobre a tua fala, que, aliás, foi magnífica. Você lembrou bem várias coisas, e é importante. Eu entendi que o Cândido se sentiu pessoalmente ofendido, porque provavelmente ele ou praticou ou pratica alguma religião institucionalizada, e, na verdade, ele ficou aborrecido com a fala de Jesus, não com a fala de quem quer que seja aqui do grupo, ou mesmo do movimento urantiano. Mas vamos lá. Nós somos um grupo muito pequenininho. Quando eu digo nós, estou me referindo especificamente à comunidade de urantianos do mundo. E se falar do Brasil, então chega a ser menor ainda. Como é que um perfilzinho, um traço de estatístico pode querer dizer para a religião que tem a população da Índia, 1,3 bilhão de fiéis, pode dizer que eles estão equivocados? Seria, no mínimo, contraditório, incoerente, seria uma estupidez. Quer dizer, a formiga querendo falar mal do elefante. Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, não é só uma questão de respeitar a religião alheia, é uma questão de usar de lógica das lógicas. É uma estupidez clara, é uma estupidez.
o insignificante em termos numéricos, vou falar em termos numéricos, não pode se atrever, até por uma questão de sobrevivência. Na minha experiência pessoal, o que eu vi foi exatamente o contrário. Eu deixei de ser católico há 23 anos. Recebi crítica de todo tipo, que minha família toda é de católico. Deixei de ser evangélico há 3 anos. Recebi igualmente crítica de todo lado. Então, o que passa? O diferente é ser um estudante do livro de Urântia e começar a gastar tempo numa segunda-feira para fazer esse tipo de leitura e tentar entender alguma coisa. Então, na verdade, o agressor, e eu vou pôr aspas nesse agressor, porque cabe muitas aspas de cada aluno, cada lado da palavra, não é propriamente o pequeno, é o grande agredindo o pequeno. Aqui foi só uma exceção, mas é exceção mesmo. O pequeno não se atreve a mexer com o grande por motivos óbvios. Mas aqui nós não estamos falando da opinião de A, B ou C, estamos falando o que Jesus achava disso tudo. E agora eu volto para o texto, parágrafo 4. Como é tão curtinho, eu vou ler inteiro, porque ele é autoexplicativo. Vamos lá. A vossa religião passará de mera crença intelectual e na autoridade tradicional. Obviamente, ele estava falando da igreja judaica, mas caberia em medida total a nossas igrejas cristãs, começando pela católica. Para a experiência factual da fé viva, capaz de captar a realidade de Deus e tudo o que está relacionado ao Espírito Divino do Pai. Ele está dizendo que tem uma mutação aí, e a mutação é importante. Termina. A religião da mente vos vincula irremediavelmente ao passado. Aqui ele está sendo contundente, e é verdade. A religião do Espírito consiste na revelação progressiva e vos conclama a realizações mais elevadas e mais santificadas de ideais espirituais e de realidades eternas. Não vou tentar explicar, seria um desperdício. O texto é autoexplicativo, mas vou destacar. Quem era o público de Jesus quando ele dirigiu essas palavras? Eram os apóstolos. Os apóstolos. Ora, então, Jesus fracassou miseravelmente ao tentar ensinar esse tipo de verdade para os seus apóstolos. Por quê? O que eles acabaram fazendo tão logo Jesus fechou os olhos e foi embora? Criaram uma igreja institucional, que é a que nós estamos vivendo hoje, que Jesus está, em grande medida, condenando. Henrique falou uma coisa importante. Por muito que hajam erros, desacertos, desentendimentos e pouca espiritualidade nas igrejas chamadas institucionalizadas, é muitas vezes melhor que nada. É óbvio que Jesus não está condenando nesses textos aqui, e eu assisti a aula anterior, não está condenando no sentido que é melhor não ter nada. Nunca falou nada disso. Ele era reacionário, revolucionário e até anarquista, mas ele nunca falou, vai lá e jogue pedra, não serve, jogue tudo fora, não presta, aqueles caras lá são todos imbecis. Nunca falou nada disso. O que ele está falando? Aquilo é pouco, vocês precisam ir adiante. E aí a grande pergunta: os apóstolos foram bem-sucedidos em levar esse evangelho adiante, a considerar os 2000 anos que nos antecederam? É uma pergunta que eu não vou responder. Grato. Obrigado. Palmas a Hélio, palmas a Hélio. O Roberto está na fila aí, aliás, a fila está grande. Vamos lá, Roberto. Boa É, noite, pessoal. boa noite. Olha, eu quero lembrar que existe 4 circuitos da realidade, da personalidade, do espírito, da mente e da energia física. Então, eu creio que a religião do espírito tem a ver com os 2 primeiros circuitos, o da personalidade e do espírito. A segunda lembrança é que a realidade espiritual
ela é administrada pelo Filho Eterno. E a realidade da personalidade, ela é centrada no Pai Universal. Então, eu ouso a dizer que a religião do espírito é também uma relação da nossa personalidade centrada na pessoa do Pai Universal, com o nosso espírito com novo nome centrado na pessoa do Filho Eterno. E veja, o Filho Eterno é a personalidade absoluta. Então, eu acredito que quando você está nisso que Jesus Cristo chama de a religião do espírito, essa é uma atividade da sua personalidade inteira. Essa é a diferença de uma crença intelectual e da religião da mente, e uma fé espiritual e a religião do espírito. A fé é confiança, confiança em pessoas. Então, é com a sua pessoa inteira que você se relaciona com a pessoa de Deus, o Filho Eterno e o Pai Universal. É com a pessoa inteira. Não é uma mera crença intelectual de uma parte da sua mente. É uma fé e confiança pessoal inteira na pessoa de Deus. Isso eu acho importante. Outra coisa, e eu vou me limitar a dizer isso, porque eu teria muito a falar nisso que Jesus Cristo chama a religião do Espírito, que isso, em essência, é uma relação com a pessoa espiritual de Deus, dito Pai Universal e Filho Eterno. No documento 196, quando fala da fé de Jesus, diz assim: a fé de Jesus era totalmente pessoal e puramente espiritual. Totalmente pessoal e puramente espiritual. A fé de Jesus era o Pai Universal e o Filho Eterno. A pessoa do Pai Universal e o Espírito do Filho Eterno. E isso é acima da mente, é acima do intelecto. Isso é algo totalmente da pessoa. Isso foi meu comentário. Eu acho que eu ampliei essa noção de religião do espírito e talvez eu tenha me dispersado num sentido mais amplo que só do texto. Mas eu reforço que a religião do espírito tem a ver com a pessoa no Pai Universal e com a personalidade absoluta do Filho Eterno. Obrigado, Roberto. Eu depois vou fazer algum comentário sobre o que você falou aí, mas vou deixar o pessoal avançar aqui. Vamos lá, Balma. Seu microfone está desligado, só para avisar. Estou ansioso para ouvir a tua voz. Não, eu quero fazer um comentário que Jesus aqui não estava falando para os judeus da época, né? Sobre os judeus da época, quando ele estava comentando, criticando a religião institucional como uma religião que não satisfazia aqueles, né, que têm ansiedade por Deus. Então, ele estava criticando todas as religiões institucionais da época, do passado e atuais. A crítica é uma só, porque o comportamento dessas religiões institucionais é a mesma daquela época, né? Na verdade, quem matou Jesus foi a religião institucional, né? Essa que nós temos zelo de valorizar, respeitar o crente, mas não podemos, de forma alguma, deixar passar os líderes desse povo. Tanto quando e o Jesus não alisou não esse povo não. Ele chamou de hipócritas,
ele é hipócrita. Ele lançou, abriu a caixa de ferramenta inteira contra os líderes, não contra os crentes dela. Porque para os crentes, ele tem uma passagem, que eu não vou me antecipar, porque é um texto que, por coincidência, dá um pouco à frente, e, e Deus considera a menor chama de fé honesta que um ser humano possa ter em qualquer lugar. Daí a necessidade que nós temos que respeitar os irmãos que estão ainda necessitando dessa segurança que a religião institucional promove, né? Então, quem ainda precisa dela, que vá, né? Ele ainda precisa e vai. Certamente ele vai ter a oportunidade de descobrir que a religião não precisa, a religião espiritual não precisa da missa, não precisa do culto, não precisa de nada. É o homem e Deus dentro do homem. E nada mais, que afinal de contas é o que ele diz aqui tão evidentemente. Um outro elemento é eu estava discutindo com o Neemias, aliás, discutindo não, eu estava falando com o Neemias que eu e a Lúcia fizemos uma viagem à Suécia e aos países nórdicos, e uma coisa que eu achei muito interessante é que ele não fala em religião, ele não tem religião, ele não comenta sobre religião. E eu vim de lá, assim, pensando, né? E o Neemias lançou uma indagação, que era, o que é melhor? É não ter religião ou ter uma religião aqui como no Brasil, onde tem tanta igreja e tanta religiosidade? Eu levantei a possibilidade de que é melhor não ter nada, que é como se fosse um campo vazio, né? Onde uma mensagem poderia, de repente, não competir, uma mensagem da religião espiritual podia não ter a necessidade de competir com um ambiente onde tivesse uma religião muito forte, institucionalmente muito forte, né? Bom, então essa é o comentário que eu queria fazer. Acho que ao longo do seu aprendizado, muitas coisas que você valorizou no passado, você vai deixar de valorizar. É óbvio, você vai compreendendo, vai aprofundando, né? Vai entendendo cada vez a um nível mais espiritual e, logicamente, vai evoluindo, evoluindo. Mas, assim, os dirigentes dessas religiões, realmente, eu não tenho muita concessão a fazer, não, porque eles sabem o que estão enganando. Mas aos crentes, aí é a motivação deles e a honestidade do propósito dele que vai determinar o ganho espiritual que eles vão ter em qualquer lugar. Mas, de tanto eu procurar e pesquisar no Brasil, fora do Brasil, na Ásia e tal, realmente a religião institucional atual é uma carga muito grande de ludibrio, consciente. Eu acho isso uma coisa muito pesada, diabólica. As religiões institucionais eu coloquei na lata do lixo do meu aprendizado, como sendo uma coisa que realmente foi uma construção humana que coloca um obstáculo muito pesado na frente do homem que quer se desenvolver. Tá? Ele aqui chama uma palavra, Jesus chama uma palavra, protestar contra a pegajosa prisão da religião institucionalizada. Ele chamou pegajosa. Ele não quer largar o crente, né? E em outras partes, eu acho que é no último discurso dele, ele comenta do esforço que essas religiões fazem para, na promessa de conduzir o crente a destinos eternos, evoluídos, e o crente cai com os mestres muito força. Né? Então, nós não estamos falando de uma coisa rasa, nós estamos falando que as religiões institucionais podem, a depender individual, a condenar o indivíduo a ser um ser mortal e se enganchar por aí. Né?
essa é um risco que o ser humano corre quando se liga às religiões institucionais. Ponto, para não me alongar muito. Mas nós estamos falando de um assunto, que é essa religião espiritual de Jesus, que é absoluta novidade mundial. Nós temos aqui uma mão cheia de gente numa segunda-feira discutindo um assunto dessa profundidade. Então, nós somos uma minoria, nós somos pioneiros de uma. Por isso que o livro veio. O livro veio e foi como a quinta revelação, porque o mundo inteiro tinha esquecido dessa revelação, embora aqui e acolá ela permanecesse misturada com outros assuntos, né, ou com outras falhas, ela tivesse contaminada com ideias, com outras ideias, né? Eu estava vendo hoje na TV o Paul Brunton, ele realmente tem umas coisas maravilhosas, mas aqui e acolá você percebe uma contradição, o livro de Urântia eu nunca encontrei uma contradição. Mas é isso que eu queria dizer. Obrigado. Desculpe. Obrigado, Balma, muito obrigado. Oi, Cândido. Vamos lá. Você fechou Tá o ouvindo? microfone. Aí, agora sim. Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Tá ok. Vamos lá, então. Eu gostaria de pontuar algumas coisas acerca do que eu falei. Me perdoe voltar no assunto, mas realmente sua explicação ficou bem clara e maravilhoso, concordo perfeitamente. Mas só que, primeiro, são só 4 pontos. Primeiro, eu não me senti ofendido, Hélio Freitas. Eu não me senti ofendido de forma alguma. Eu teci esse comentário justamente por causa das dificuldades que eu sinto ao levar o livro ao LU para os meus amigos, com as pessoas que eu conheço, a comunidade espiritual que eu conheço em minha igreja, até mesmo dentro de casa, os meus familiares. Eu tenho uma filha de 6 membros e apenas um aceitou o livro de Urântia. Então, só para você ter ideia da dificuldade, e tudo isso por causa da tradição. E, pasme, eu tenho, a título de exemplo que eu acho que seria bom falar, eu tenho uma irmã que ela é pedagoga, diretora de escola, tem pós-graduação, mestrado, e assim, e também é envolvida em uma religião, ela é evangélica há muito tempo. E aí, para você ter ideia, quando eu levei o livro de Urântia a conhecimento dela, caramba, foi como se o mundo tivesse desabado na cabeça dela, tá entendendo? Então, assim, eu não levei com palavras duras, eu fui falando puramente o conteúdo que tinha no livro e tentando explicar as divergências que existem entre justamente as religiões tradicionais e essa proposta maravilhosa que nos foi revelada. Mas a dificuldade é muito grande, é isso que eu estou tentando levar aos senhores. Por isso, eu sinto quando eu falei de não ofender, perdão, porque eu não falei isso dos senhores. Pelo contrário, eu falei de mim, Aélio, eu falei de mim, de que eu já cheguei a ofender pessoas, e mesmo sem usar palavras duras, pelo simples fato de ter tocado na fé. Certa feita, eu estava numa aula de teologia, e levei esse conhecimento para uma irmã, também advogada, eu sou formado em Direito, e a gente frequentava um curso de Teologia junto. E essa irmã, na sala de aula, na aula de Teologia, um professor levantou a seguinte questão: o que você acha da Bíblia? Aí eu disse: é inerrante e infalível a palavra de Deus. Eu levantei a mão e disse: eu entendo que a Bíblia ela pode conter fragmentos da palavra de Deus, de algo divino, de algo revelado. No entanto, ela não é a palavra de Deus e nem ela é inerrante e infalível. Caramba, essa menina se levantou e disse: eu não admito que falem isso do sagrado, daquilo que o meu Deus revelou. E começou a chorar. Então, assim, caramba, eu digo: poxa, é descontrole? O que é isso, pelo amor de Deus? E aí foi aí que eu passei a procurar medir as minhas palavras e a forma no qual eu abordo as pessoas. Cara, isso gera uma insegurança, eu confesso. Esse é um tema. Então, me perdoe, mas eu não teci esse comentário no sentido de dizer que as palavras dos senhores hoje, nessa noite, me agrediam ou agrediam religião. Eu só levantei esse comentário porque eu sofri isso. E ao passar isso para os senhores, eu busco tão somente ajuda no sentido cândido. Também passei por isso. Devemos fazer assim, devemos fazer assado. Entendem? Bom, esse foi
O meu primeiro tópico, espero ter ficado assim claro. Então, pessoal, e eu venho compartilhando de um comentário, eu gostaria de compartilhar também um comentário que você fez, Henrique, na, a respeito que as religiões elas estão erradas hoje. Concordo plenamente. Eu venho acompanhando os grupos, os nossos grupos do LU há bastante tempo. Estou na minha quarta leitura do LU. Dessa feita, eu estou fazendo ela de forma comparativa, tipo assim, analisando o LU e os textos que exigem na Bíblia, para que eu possa justamente aprender a melhor trabalhar as dificuldades que eu vou encontrar quando eu for falar. Porque se eu não tiver esse conhecimento, vai ser difícil. Então, assim, eu entendo que as igrejas de hoje já estão realmente totalmente erradas, fora de contexto total, e está prejudicando, como você falou. Mas o que eu trago mais uma vez é a sensibilidade, é a dificuldade de entrar nesse meio e divulgar esse livro de Urântia. Dentro do meu coração, a sentir que eu tenho o ajustador como companheiro, a sentir que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, anjos e etc., me conduzem nesse processo, a gente fica sedento para ensinar. A gente fica sedento para passar aquelas pessoas que a gente conhece, que a gente ama, mas é muito sensível, é muito difícil. Quando eu entrei nessa live de hoje, eu não costumo entrar em live, porque eu entendo assim, caramba, eu sou um pouco autodidata. Então eu pego um assunto, esmiuço, leio ele várias vezes, contextualizo e graças ao ajustador isso tem me sido revelado. Você compreende? Isso tem me sido revelado assim, de uma forma maravilhosa. A compreensão, tudo que vocês têm falado aí, caramba, testifica legal o ajustador na minha mente. Show, show, fico feliz demais, demais. Eu mergulho aí nessa vibe, como diz os mais novos. Mas quando eu entro nessa live de hoje, por exemplo, é justamente para descobrir. Eu entrei na curiosidade de descobrir estratégias para alcançar o que para mim tem sido. Eu comprei, para você ter ideia também, eu comprei vários livros de Urântia e dou esse livro. Hoje eu estou com uma dificuldade incrível de dar livro de Urântia por causa do preço. Então eu entrei nessa live pensando, caramba, alguém vai dar uma luz, como é que vai ser trabalhado isso? Caramba, o pessoal vai falar, Cando, tenta essa ideia, tenta isso. Esse é o meu objetivo. Mas de forma bem sucinta, eu sou, vamos dizer assim, um combatente solitário. Eu moro em uma cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, de aproximadamente 25 mil habitantes, e que, meu amigo, imagine você, a Igreja Católica, todo dia toca o sino, morreu um toca o sino, casou um toca o sino, 6 horas da noite toca o sino, de manhã cedo toca o sino, vocês entendem? E as religiões evangélicas estão lá atrás do dinheiro do povo, né? E a gente sabe que isso é complicado. Eu conheço o meio em que eu estou inserido, mas eu continuo ali, mais uma vez eu digo, buscando a egrégora, porque eu sou solitário. E mesmo ver pessoas cegas glorificando a Deus, enche a minha alma, porque eu entendo que são pessoas que mais cedo ou mais tarde, aqui ou em outra vida, serão revelado a ela verdadeira luz, verdadeiro conhecimento, luz, vai chegar à essência da mente delas. Então, mais uma vez, desculpa aí, Hélio, aí eu não quis ofendê-los, peço perdão aí. Muito obrigado aí, mais uma vez. Nada para desculpar, Cândido. Olha, a sua dificuldade é a dificuldade pela qual todos nós passamos. Então, alguns de nós estamos aprendendo a mudar de atitude, outros continuam insistindo na velha atitude. Então, é uma questão pessoal, não existe uma receita de bolo e uma fórmula mágica. O que eu posso dizer sobre esse assunto é que, para divulgar o livro de Urântia, nós não temos que mencionar o livro de Urântia. Podemos até fazer isso, mas não é essa a ideia. Os reveladores, eles pedem que a gente tenha uma transformação individual, pessoal. Então, a ideia é de que nós possamos ser luz no meio da escuridão, pelo nosso exemplo, pelo nosso serviço, pela nossa dedicação, e, à medida que for possível, ir acrescentando um pouco de água limpa no balde de água suja. Uma hora o balde vai transbordar. Mas nós não podemos nunca questionar as crenças das pessoas. Não é essa a ideia. Jesus nunca fez isso. Então, a dificuldade é enorme, mesmo, Cândido. Infelizmente, eu não tenho, nenhum de nós tem uma fórmula mágica para passar.
mas é isso mesmo. Eu queria fazer um comentário adicional sobre a questão lá que o Roberto colocou, que é verdade, assim, a, a personalidade, o centro da personalidade gira em torno do Pai Universal. E o centro da energia espiritual está centrada no Filho Eterno, que, por sua vez, é a personalidade absoluta. Nesse caso, absoluto quer dizer que é o modelo de perfeição de qualquer filho para ser alcançado. Então, sim, nós vamos ser conduzidos pela energia espiritual do Filho, que de alguma forma busca atuar aqui entre nós. Mas os reveladores nos contam também que nesse estágio da nossa vida aqui, a energia espiritual do Filho tem muita dificuldade de nos alcançar. E é por isso que o nosso guia espiritual, nosso coordenador espiritual, enquanto nesta vida, é o fragmento do Pai que nos habita, que está ali dentro de nós. Então, sim, eu acho que tem procedência o que o Roberto está falando. Eu só quis esclarecer esse ponto de que, neste mundo físico, a energia espiritual do Filho, ela vem através de Jesus, na verdade, para nós, né? Que é a maneira dele se manifestar para nós. Então, no nosso intelecto, nossa mente, neste momento, ainda continua o nosso ajustador do pensamento exercendo o domínio da coordenação espiritual. Mas, enfim, vamos lá, Moacir. Então, Henrique, você acha que falou tudo o que eu queria falar? Ah, Porque é? se a gente. Então, estão me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ah, tá. Esse Eu negócio sou da gente vidente, querer. cara. Então, tá bom. É que você falou exatamente o que eu queria dizer. A gente querer enfiar o livro de Urântia goela abaixo para o povo é um absurdo. Você pode até falar com seus amigos, olha, estou lendo um livro, pessoa que vai demonstrar o interesse. Você fala, ó, entra no YouTube lá, você vai ver, vai e pronto, cada um vai. Esses dias eu vi aí, qualquer religião que você pegue a Bíblia e chegue em praça pública e vai querer pregar, o pessoal vai achar que você é louco. Ninguém dá bola, cada um tem a sua religião, e devagarinho ele vai saber quando, o que ele acha que é, né? Então, eu só estou complementando aqui, eu acho que foi o que você disse, né? O tempo dirá, e as pessoas vão procurando o caminho. Enfim, agora, querer colocar o livro durante para todo mundo, goela abaixo, isso aí é um erro. Ah, mas seria só isso. Obrigado, Moacir. É, a verdade é isso mesmo. Acho que é importante a gente deixar claro que o livro de Urântia, as revelações de Urântia, não tem intenção de formar uma igreja. Em momento nenhum, essa não é a ideia. O que os reveladores pregam é o desenvolvimento pessoal, individual da nossa religião. Então, nós não temos que seguir ninguém a não ser o nosso Pai Jesus, mais ninguém. É muito tranquilo esse processo. Nós não temos que respeitar nenhuma hierarquia aí que não seja essa do nosso Pai de Jesus. Vamos lá, Alma. Tá desligado o seu micro. Aí, agora sim, puta, o cara tá ficando bom nesse negócio. Para comentar aí sobre o que o Cândido falou, a gente sempre, na nossa inexperiência, a gente tem esse interesse, né, de convencer alguém. Há muitos anos atrás, eu praticamente todo mês distribuía um, dois livros com alguém que eu avaliava que pudesse ter alguma sensibilidade para o tema e tal. E de todas essas aí eu comprava o livro, mandava buscar na época, né, ficava nos Estados Unidos, fazia um estoquezinho e tal, aí distribuía. Eu nunca recebi
um feedback de todos esses livros que eu distribuí. Nunca recebi uma pergunta sobre o que é isso, o que é aquilo. Então, o aprendizado é assim: a forma mais rápida de distribuir, que é o que o Henrique falou ainda há pouco, né, é você fazer a sua parte. É você transforma, cada um de nós nos transformarmos num leitor do livro durante, num praticante do livro durante. Compreender essa mensagem que o livro traz, e aí é a forma individual de contribuição. Porque, de outra forma, não existe. É o interesse. Acho que o Moacir falou também com outras palavras, de uma outra forma, a mesma coisa, né? Que é a questão individual. Não adianta ficar querendo convencer alguém do ignorante, porque quando a fome é grande mesmo, ele vai na internet. Hoje tem um mecanismo muito mais prático de você acessar o livro, né? Você pode baixar no seu telefone, no seu telefone, baixar no seu computador, na televisão. Hoje os mecanismos são muito bons para você ler o livro. Era isso. Obrigado, Bauman. Muito bem. Alguém mais quer acrescentar alguma coisa a esse tópico? Senão nós vamos avançar aqui. Sussu, você quer continuar, por favor? Sim. Conquanto a religião da autoridade possa comunicar um sentimento presente de segurança estabelecida, por essa satisfação transitória, vós pagais o preço da perda da vossa liberdade espiritual e da liberdade religiosa. Meu Pai não exige de vós, como preço de entrada no reino do céu, que devesseis forçar-vos a aceitar uma crença em coisas que são espiritualmente repugnantes, profanas e não verdadeiras. Não é exigido de vós que o vosso próprio senso de misericórdia, justiça e verdade devesse ser ultrajado pela submissão a um sistema de formas religiosas e de cerimoniais passadiços. A religião do Espírito vos deixa sempre livres para seguir a verdade até onde quer que o vosso espírito possa conduzir. E quem pode julgar isso? Talvez esse espírito tenha alguma coisa a comunicar a essa geração e outras gerações que tenham recusado-se a escutar. Que vergonha que aqueles falsos instrutores religiosos arrastem as almas famintas de volta ao passado, distante e obscuro, e lá as deixem. E assim, essas pessoas desafortunadas ficam condenadas a tornar-se amedrontadas frente a todas as novas descobertas, a desconcertar-se com toda a nova revelação da verdade. O profeta que disse: aquele cuja mente permanece com Deus será mantido em perfeita paz, não era um mero crente intelectual da teologia autoritária. Esse ser humano, conhecedor da verdade, havia descoberto a Deus. Ele não estava meramente falando de Deus. Eu aconselho-vos a desistir da prática de sempre citar os profetas de outrora e de louvar os heróis de Israel. Em vez disso, aconselho que aspireis a tornar-vos os profetas vivos do Altíssimo e heróis espirituais do reino que virá. Honrar os líderes conhecedores de Deus, do passado, pode de fato valer a pena. Mas por que, ao fazer isso, deveis sacrificar a experiência suprema da existência humana, que é encontrar Deus por vós próprios e conhecê-lo dentro das vossas próprias almas? Cada raça da humanidade tem a sua própria abordagem mental da existência humana. E, pois, a religião da mente deve sempre ser fiel a esses vários pontos de vista raciais. As religiões autoritárias nunca podem chegar à unificação.
a unidade humana e a fraternidade entre os mortais somente podem ser alcançadas por meio da supradotação dada pela religião do espírito. As mentes podem diferir racialmente, mas toda a humanidade é residida pelo mesmo Espírito divino e eterno. A esperança da irmandade humana só pode ser realizada quando e à medida que as religiões mentais autoritárias divergentes tornarem-se impregnadas e ofuscadas pela religião unificadora e enobrecedora do espírito, a religião da experiência espiritual pessoal. As religiões da autoridade só podem dividir os homens e arregimentá-los em frentes conscientes uns contra os outros. A religião do espírito, progressivamente, congregará os homens e os levará a tornar-se compreensivos e compassivos uns para com os outros. As religiões autoritárias exigem dos homens uniformidade na crença, mas isso é impossível de ser alcançado no estado presente de coisas no mundo. A religião do espírito requer apenas unidade de experiência, uniformidade de destino, permitindo a plena diversidade de crenças. A religião do espírito requer uniformidade apenas de visão interior, não uniformidade do ponto de vista nem de enfoque. A religião do espírito não requer uniformidade de ponto de vista intelectual, requer apenas a unidade dos sentimentos espirituais. As religiões da autoridade cristalizam-se em credos sem vida, enquanto que a religião do espírito cresce em alegria e na liberdade dos feitos enobrecedores, no serviço do amor e na ministração da misericórdia. Contudo, atenção, que nenhum dentre vós olheis com desdém aos filhos de Abraão, só porque eles caíram nesses maus tempos de esterilidade tradicional. Os nossos ancestrais entregaram-se à busca persistente e apaixonada de Deus, e eles encontraram-no como nenhuma outra raça de homens jamais o conheceu desde os tempos de Adão, e sabia muito a esse respeito, pois era ele próprio um filho de Deus. O meu pai não deixou de observar a luta longa e incansável de Israel desde os dias de Moisés para encontrar e conhecer a Deus. Durante muitas gerações, os judeus não cessaram de trabalhar, de suar, sofrer, penar, suportar os sofrimentos e experimentar as tristezas de um povo incompreendido e desprezado. Tudo para que pudesse chegar um pouco mais perto na descoberta da verdade sobre Deus. E não obstante todos os fracassos e fraquezas de Israel, os nossos pais, progressivamente, desde Moisés aos tempos de Amós e Oséias, revelaram cada vez mais a todo mundo uma imagem sempre mais clara e mais verdadeira do Deus eterno. E assim, o caminho foi preparado para a revelação ainda maior do Pai, da qual fostes chamados a compartilhar. Jamais esqueçais de que só há uma aventura que pode ser mais satisfatória e emocionante do que tentar descobrir a vontade do Deus vivo. E essa é a experiência suprema de tentar honestamente fazer a vontade divina. E não deixeis de lembrar-vos de que a vontade de Deus pode ser feita em qualquer ocupação terrena. Não há vocações que sejam santas e vocações que sejam seculares. Todas as coisas são sagradas nas vidas daqueles que são guiados pelo Espírito. Isto é, subordinados à verdade, enobrecidos pelo amor, dominados pela misericórdia e controlados pela equanimidade, a justiça. O Espírito que meu Pai e eu enviaremos ao mundo não é apenas o Espírito da verdade, mas é também o Espírito da beleza idealista. Chuchu, vamos fazer uma pausa aqui. Uhum.
bastante nesse documento, né? Não É, acaba. não, e é bastante importante. É. Tudo bem, pessoal. Alguém quer se manifestar aí? Então, aí Jesus é que as pessoas talvez não leiam o texto todo, né? Mas quando a gente vai lendo de pedacinho, a coisa fica meio truncada. Mas quando a gente lê o texto inteiro, a gente começa a perceber um sentido até maior. Então, assim, Jesus, é claro, ele gostaria, ele o tempo todo está pregando a religião pessoal, a religião da experiência pessoal, mas ele não desdenha todo esforço que foi feito para que a humanidade chegasse num determinado ponto, né, de busca a Deus e permitisse que a revelação fosse entregada a nós. Primeiro, bom, todas as revelações que houveram, e nesse caso Jesus, e depois o livro de Urântia. Então, embora Jesus aparentemente não, porque ele estava questionando a religião institucionalizada, né? Ele não deixa de ver o merecimento dela, que foi o que levou a que aqueles apóstolos e nós, hoje em dia, cheguemos até o ponto que possamos receber a religião revelada. E possamos, talvez, exercer a religião pessoal, que é a religião do Espírito, né? Então, é isso que eu penso. Obrigado, Chuchu. Foi bom. Bom, tem dois comentários. O primeiro é a repetição, que esse livro, e o Durante é muito de Jesus também, né? Por conta dessa parte do livro. Ele repete, bate assim, vai esclarecendo cada vez mais. Então, ele aqui, logo na página, no começo da página 1732, honrar os líderes conhecedores de Deus do passado pode, de fato, valer a pena. Mas por que? Ele pergunta, né? Mas por que fazer isso? Não, mas por que, ao fazer isso, deveis sacrificar a experiência suprema da existência humana, dois pontos, encontrar Deus por vós próprios e conhecê-lo dentro da vossa própria alma. Então, ele fica batendo no outro trecho, ele está falando a mesma coisa, repetindo isso, né? Encontrar Deus, está aqui, com toda a evidência, né? Conhecê-lo dentro de vós próprios. Então, a questão volta para a religião interior. A questão da religião institucional, o preparo dela para receber a mensagem da religião espiritual, ela é um crescimento, ela, onde a sociedade evoluiu na sua religiosidade, né? O nível da religião. Quando ele falar no judeu, e o fato de Jesus ter ido para lá, e os desenvolvimentos desde a época dos profetas, deu àquela região a possibilidade de ser mais adequada para vir uma mensagem nova, né? Então, e a religião institucional favoreceu isso, né? Não é nem que tenha favorecido, eles eram mais adequados, era o Deus único, né? Eles estavam ligados aos profetas do passado, que viram muita coisa, né? E aí ela dava essa contribuição, mas é um crescimento social, ela não é um crescimento da religião espiritual. O crescimento da religião espiritual, ela é absolutamente individual, pessoal. Olha isso que eu queria comentar. Obrigado, Bauman. Lilian, Então, eu acho que Jesus, ele, lógico, ele é como Deus, né?
Ele devia saber que nós poderíamos ter ido por outro caminho, mas não querendo achar uma desculpa e achando, nós estávamos em rebelião, né? E a rebelião, ela prejudicou muito toda essa questão, eu acho, de religião, de revelação. Então, veio Adão e Eva daí, depois também não ficaram no planeta, né? Se tivessem ficado, é, seria, seria, é, seria diferente, mas também eu acredito que Jesus, ele sabia das nossas possibilidades e que poderia ter sido diferente, né? Acredito que teve Melquisedeque depois também. Então, nós teríamos outras possibilidades, mas na realidade a escolha foi por esse caminho da religião judaica, né, que ele fala ali que foi a melhor e tudo, a que mais se aproximou e tal. Mas, mesmo assim, depois, mesmo os reveladores falam, né, que eles, eles ficam imaginando, conjecturando como teria sido se a religião de Jesus fosse pelos caminhos, dessa liberdade, vamos dizer assim, religiosa, né, que Jesus prega, não fosse institucionalizada, né, porque a gente sabe que qual foi aquele discípulo, o Abner, né? O Abner, ele levou a religião de Jesus como deveria ser, mas não deu certo. O que deu certo da mensagem de Jesus ir para frente foi através de Pedro e através de Paulo, né? Que levaram a religião conforme, vamos dizer assim, eles estavam sob o domínio romano, né? E Roma tinha outra religião. Então, ou eles se aliavam a Roma ali, ou a religião teria sido perdida. De certa forma, foi a única maneira, né? Mas isso aconteceu e agora veio o livro de Urântia, vamos dizer, para dizer assim, olha, vocês têm que voltar, né? Veio dizer, ó, Jesus veio trazer uma religião do espírito, uma religião de libertação, uma religião pessoal, como está aí insistindo no texto. Então, eu acho que o que eles fizeram foi o que deu para fazer. Mas poderia ser diferente? Poderia, Jesus sabia, né? E Jesus sabia também que a gente teria essa, como é que eu posso dizer? Essa capacidade de ter essa religião. Mas, e olha que eles tentaram falar de todo esse amor de Deus e tudo, mas parece que o grande erro dos apóstolos foi falar sobre reino, e é por isso que eles morreram. Porque quando eles falavam sobre reino, eles achavam que estava competindo com o imperador, o reino do imperador em Roma. Daí tá, né? Então, eles tiveram essa questão aí também. Mas esse estudo é bastante interessante. Muito obrigado, Lilian. É. Algum outro comentário? Acho que está todo mundo cansado, mas vamos ver se a gente mata, então, esse documento aqui, termina ele, faltando acho que 4 ou 5 parágrafos só. Nós paramos aonde, Sussu? Aqui no 13 ou no 14? No 13. Então vamos lá. Quando principiardes a encontrar Deus na vossa alma, em breve vós começareis a descobri-lo nas almas dos outros homens, e finalmente em todas as criaturas e criações de um poderoso universo. Mas que chance tem o Pai de aparecer como um Deus de lealdades supremas e de ideais divinos
nas almas de homens que pouco ou nenhum tempo dedicam à contemplação reflexiva de tais realidades eternas. Se bem que a mente não seja o assento da natureza espiritual, a mente é, de fato, o portal para essa natureza espiritual. Não cometais, contudo, o erro de tentar provar a outros homens que vós encontrastes Deus. Vós não podeis conscientemente gerar uma prova válida para tal, se bem que existam duas demonstrações positivas e poderosas do fato de que sois conhecedores de Deus, e elas são: primeiro, os frutos do Espírito de Deus que se mostram na rotina diária da vossa vida. E segundo, o fato de todo o plano da vossa vida fornecer uma prova positiva de que vós tendes, sem reservas, arriscado tudo o que sois e que possuís na aventura da sobrevivência após a morte, na busca da esperança de encontrar o Deus da eternidade, cuja presença vós provastes antecipadamente no tempo. Agora, não vos equivoqueis, o meu Pai responderá sempre a mais débil... Eu vou começar de novo. Agora, não vos equivoqueis. O meu Pai responderá sempre a mais débil chama de fé. Ele toma nota das emoções físicas e supersticiosas do homem primitivo. E com essas almas honestas, mas temerosas, cuja fé é tão pouca, tão fraca, que não é senão um pouco mais do que a conformidade intelectual de uma atitude passiva de consentimento às religiões autoritárias, o Pai está sempre alerta para honrar e fomentar até mesmo todas essas fracas tentativas de alcançá-lo. Mas de vós, que fostes chamados da escuridão para a luz, é esperado que creais de todo o coração. A vossa fé irá dominar as atitudes combinadas do corpo, da mente e do espírito. Se sois os meus apóstolos, e para vós a religião não se transformará em um abrigo teológico, até o qual podeis fugir com medo de enfrentar as duras realidades do progresso espiritual e da aventura idealista, mas a vossa religião irá transformar-se mais no fato da experiência real a testificar que Deus vos encontrou, vos idealizou, vos enobreceu e vos espiritualizou, e que vos alistastes já na aventura eterna de encontrar esse mesmo Deus que vos encontrou e vos filiou. E quando Jesus terminou de falar, fez um sinal a André, apontando para o oeste, para a Fenícia, e disse: sigamos, pois, o nosso caminho. Obrigado, Chuchu. Brilhante. Jesus é maravilhoso. E É, ele enxerga tudo, né, na nossa alma, as nossas intenções todas. Então, mesmo aquelas pessoas que estão seguindo uma religião primitiva ou que estão seguindo uma religião intelectualizada da mente, né? Ele conhece o coração de cada um e, e vai levá-lo até ele, eu acho. Vai permitir que essa pessoa chegue até ele. Então, Deus é maravilhoso mesmo. Obrigado, meu amorzinho. Diga lá, Roberto, meu querido. Olha, grato pela oportunidade, Henrique. Eu quero lembrar que nós temos um corpo físico, uma alma, mas há uma realidade que é o nosso espírito com um novo nome. A gente aqui está num desenvolvimento da natureza física. Creio que no universo local a gente vai desenvolver a nossa alma, mas quando a gente entrar no superuniverso, a gente vai desenvolver o nosso espírito com um novo nome. Mas eu creio que, embora nós estejamos inconscientes da nossa realidade, o ajustador, dentro da nossa alma, ele já está desenvolvendo esse espírito com um novo nome.
Por isso, o Bauman lembrou várias vezes, e o livro de Urântia fala aí, que essa religião do espírito acontece no interior da nossa alma. Então, tem a nossa mente material, tem a nossa alma, mas entre a alma e o ajustador, eu creio que o nosso espírito, com um novo nome, está sendo desenvolvido. No documento que fala da coordenação filosófica, ele fala: o homem se torna consciente da realidade espiritual na mente, mas ele vive essa experiência na alma. Jesus, ele diz assim, que ele não considerava esse mundo um vale de lágrimas, mas um vale de edificação de almas e nascimento de espíritos. Então, lendo esse texto, com os ensinamentos de Jesus Cristo a respeito da religião do espírito, eu chego a crer que, embora eu não tenha consciência disso na minha mente material, o meu espírito com um novo nome também está sendo gestado entre o meu ajustador do pensamento e a minha alma. Eu creio que o ajustador do pensamento, ele não é apenas pai da nossa alma, ele é também pai do nosso espírito com um novo nome. E como o Henrique falou, a gente aqui nesse mundo material, que a gente está desenvolvendo o nosso corpo físico e a nossa personalidade na relação com o corpo físico, a gente não tem consciência disso. O revelador, o mensageiro solitário, no documento 112, ele chega a dizer: no estudo do eu, é preciso entender que a realidade espiritual não está relacionada com a experiência da vontade humana. Então, eu tenho a impressão que esse espírito com um novo nome, da verdadeira religião do espírito, que cresce entre o ajustador e a alma, é uma realidade, digamos assim, perfeita. Ali está o ajustador do pensamento, do Pai Universal, e o espírito do Filho Eterno, eles estão numa relação dentro da nossa alma. Mas essa relação tão profunda e perfeita entre o Pai Universal, presente no ajustador, e o oceano do espírito do Filho Eterno, que como uma mãe envolve o nosso ajustador, essa relação espiritual entre Deus o Pai e Deus o Filho em nós, não, ela não está relacionada com a nossa experiência humana, com a nossa vontade humana, porque é algo tão mais profundo. Mas eu tenho a impressão que a gente sente. Às vezes eu tenho a impressão que eu sinto. Eu fico buscando o que eu fiz para sentir um amor tão grande. Parece que é de todo o coração. Sabe aquele momento que diz que o mandamento é amar a Deus com todas as forças, todo entendimento, toda a alma e todo o coração? Esse todo o coração, para mim, é o coração espiritual, o coração moroncial, o coração físico. É algo total a religião do espírito. Então a gente ama a Deus com todas as forças do corpo, todo o entendimento da mente, toda a alma e todo o coração engloba o nosso coração espiritual. Engloba uma realidade muito profunda que está acontecendo entre a nossa alma e o ajustador. A gente mal tem consciência da nossa alma, imagina desse espírito tão profundo que está crescendo em nós. Mas quando a nossa fé é de todo o coração, não importa, a gente está inteiro. Tem uma revelação que diz: para Deus não serve só meio coração. Essa é, para mim, a principal distinção da religião da mente e da religião do espírito. A da mente é uma crença, é algo intelectual, é algo que pode ser apenas parte do nosso eu. Mas a religião do espírito é de toda a nossa pessoa. Inclusive os aspectos da nossa pessoa
que a gente não tem consciência da nossa mente material. Então é algo muito profundo, é algo muito total. E a gente nem consegue. Esse amor tem uma revelação que diz assim: há um abismo entre a matéria e o pensamento. E o abismo é maior ainda entre a mente material e o amor espiritual. Eu não tenho palavras, porque é algo muito maior do que a mim mesmo. É muito maior do que a minha mente, quanto mais das minhas palavras. Mas eu concluo dizendo que a religião do espírito não é um entendimento intelectual, às vezes um sentir pessoal da presença de um amor muito profundo. Sabe o que Jesus diz, esse amor? O amor profundo e perfeito do Pai. Você sente do mais profundo, inconcebível de você mesmo, como se fosse uma flor de luz espiritual penetrando todas os vazios do teu ser. Então, não conseguimos entender isso, mas a gente pode sentir esse amor espiritual, e a gente fica muitas vezes bêbado de amor, a gente fica louco, porque é tão grande, mas não cabe nas palavras. Então, é uma tensão. Eu acho que o ser humano é a maneira que Deus encontrou para unir o absoluto e o finito. É uma tensão enorme se você se entrega totalmente a isso. O ajustador, ele tem uma natureza absoluta, e o ser humano é uma criatura finita, quase animal. E essa tensão toda ele faz no ser humano. Então, não dá para explicar o amor de Deus, a religião do Espírito não dá, mas eu acho que a gente pode sentir. E é como o revelador fala numa das duas únicas passagens do livro de Urântia, que a palavra amor está A-M-O-R, tudo em letra maiúscula, ele fala. O ser humano não conseguirá explicar uma pessoa, um Deus que é infinito, mas ele pode sentir o amor não destilado e não diminuído de Deus, o Pai Universal. Sentir esse amor, e aí a gente se entrega para ele e ele nos leva muito além da nossa consciência material. Obrigado, Roberto. É, essa inspiração sua, essa interpretação desse espírito novo, eu não compactuo muito com ela, mas tudo bem. Eu acho que é válido. É a sua interpretação da coisa e vamos lá. Muito bem, pessoal. Alguém quer compactuar, alguém quer falar mais alguma coisa ou acrescentar alguma observação, algum comentário sobre esse tema? Oi, Lilian. Não, eu gosto muito dessa primeira frase ali. Você põe o texto, é bem rapidinho, que eu não lembro de cor, mas que diz, eu fico bastante emocionada, porque todos nós temos chances, né? Essa é a única chance que nós vamos dizer assim, que a gente pode ter, pelo menos para mim, eu acho, né? Um pouquinho antes, ali, ó. Agora, ele fala, não vos equivoqueis, o meu Pai responderá sempre a mais débil chama de fé. Então, eu acho isso, né, é a misericórdia de Deus em ação. E por aí a gente diz, puxa, eu tenho chance. É só isso. Obrigado, Lilian. Nosso pai é uma maravilha mesmo. Henrique, Oi. eu queria completar também uma coisa aqui, que é assim, Roberto, eu tenho muita vibração ao te ouvir. Eu sinto meu ser vibrando, sabe? E assim, muito ressonante.
Eu sinto esse magnetismo pulsante com essas palavras. E eu sinto também que é muito bonito é quando a gente se sente semelhante uns com os outros nesse lugar, onde as palavras talvez nem fizessem tanto, não se fizessem tanto necessárias quando a gente sente essa semelhança, quando a gente se olha e percebe um olhar da totalidade inserido dentro da gente, nessas atitudes, né, que eu até notei aqui, que são uniformidade interna, né, atitudes combinadas do corpo, da mente e do espírito. Eu acredito que esse seja o caminho que Deus nos convida, né, que Ele colocou para a gente, à disposição de nós todos. E à medida que a gente vai encontrando esse sentido dentro da gente, a gente vai se reconhecendo mais no outro, naquele que é interessante porque às vezes essa semelhança ela não aparece por uma lapidação, mas por uma beleza que a gente percebe, até mesmo nos aspectos mais brutos do ser humano, quando a gente se vê semelhante nesse lugar, semelhante a Jesus, sem ter convivido com ele, estudando a história de Jesus, eu fiquei sentindo, olha, eu pareço com Jesus, eu pareço com ele, né? Obrigado, Então é isso. obrigado. Eu pareço Todos, com vocês, né? A gente parece. Sussu, Não, eu só queria complementar também. Fico bastante reconfortada com aquela frase que a Lilian citou, né? Que Deus responderá a mais débil presença, chama de fé. Mas aí eu lembrei de outra coisa, isso eu acho maravilhoso. Mas aí eu lembrei de outra coisa que o Henrique falava quando a gente tinha reunião presencial, lembra? Quem estava presente vai lembrar. Ele falava sempre assim: é importante que vocês busquem a Deus, né? E tentem encontrá-lo, mas não se esqueçam que a régua sempre sobe. E Jesus aqui está falando isso também, ó. Mas de vós, que fostes chamados da escuridão para a luz, é esperado que criais de todo o coração. A vossa fé irá dominar as atitudes combinadas do corpo, da mente e do espírito. Então, Deus, eu acho que ele acolhe a menor chama de fé. Mas aí, aquele momento que a pessoa foi acolhida e começa a entrar nessa luz, ela não pode mais parar. Ela tem que sempre crescer. Sempre, sempre alimentando essa chama até que ela se torne, assim, infinita, né? Até que a gente consiga chegar lá. E aí eu me lembrei daquela história de que a régua sempre sobe. Dá um medinho, né? nós temos o ordenamento do nosso Pai para todos nós é sede perfeitos como eu sou. E só tem um jeito de alcançar a perfeição, é fazendo subir a régua todo dia. Nós não vamos alcançar a perfeição se a gente ficar satisfeito com a chamazinha da fé que se acendeu lá. Então, nós temos que chegar no nosso Pai, temos que alcançar a imortalidade, temos que ser perfeitos como Ele é perfeito. E eu não faço nem ideia de quanta coisa a gente ainda tem que passar para chegar nisso, né? Mas, enfim,